Hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados com a alimentação. Porque, primeira coisa, o idoso, ele precisa se alimentar bem. Então, como é que a gente vai preparar esse ambiente? A gente sabe que muitos idosos têm dificuldade para comer. O idoso, ele tem resistência para aceitar os alimentos. Dependendo do idoso, ele não gosta realmente de alguns tipos de alimentos. Então, a gente tem que conhecer muito bem o nosso idoso. Então, quais são algumas dicas que a gente pode fazer para tentar melhorar o aporte calórico, melhorar a alimentação dos nossos idosos? A primeira coisa é a gente deixar o ambiente limpo, evitar até toalha colorida, que isso distrai muito o idoso. Então, deixar o ambiente limpo, menos coisas possíveis na mesa, deixar até uma toalha branca, um prato, pode até deixar os alimentos, as folhas, os vegetais bem posicionados na mesa para o idoso, ao observar aquilo, ter o apetite, estimular o apetite. Alguns idosos, eles apresentam a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Qual que é a orientação que eu faço? Deixar o idoso sentadinho, né? Às vezes a gente coloca, se ele estiver na cama, por exemplo, colocar as almofadas atrás, deixar ele bem sentado, posição de 90 graus. Às vezes o idoso, pessoal, ele vai comer, ele tá assim, ó, tá deitado. Não, vou deixar o idoso muito bem sentado, tá? Posição de 90 graus. E às vezes, dependendo se o idoso ele tem a dificuldade para engolir, você fletia a cabeça dele um pouco assim, ó. Porque isso direciona o alimento para a via do esôfago e diminui as chances para ir para a via respiratória, ele aspirar. Sente na frente dele. Não dá comida para o idoso de pé. E na hora que vai colocar o garfo ou a colher na boca do idoso, não faça esse movimento lateral. Faça de frente, para que o idoso ele veja a colher chegando na boca dele e tenha consciência daquilo que está chegando. Tudo bem que tem idosos realmente que estão com quadro demencial mais avançado, mas na maioria dos idosos que tem bem consciência daquilo que está acontecendo, imagina se sentado, alguém de pé tentando, né, fazer você comer. Então, assim, faça com que o ambiente seja um ambiente agradável. Sente, para que o idoso ele tenha a sensação de que ele não tá atrapalhando. Mas a gente tem isso, a gente está com pressa e a gente fica um pouco afoita porque o idoso não está querendo comer, e aí o idoso fica mais irritado ainda. Então, faça o ambiente ser um ambiente agradável. Sente na frente desse idoso, prepara bem a mesa, mostre o que ele está comendo. Dependendo do idoso, eu falo para ele fazer uma papinha mesmo, misturar todos os alimentos. Mas alguns idosos não. É bom deixar a comida um pouco mais separada para ele ver a cor, ver a consistência do alimento, ver o gosto do alimento. Existem alguns tipos de alimentos, são 3 tipos basicamente. A primeira livre, né, padrão. A segunda branda, que é a mais cozidinha, sem casca. E a terceira pastosa. A pastosa é tipo uma papinha mesmo de bebê. Então, de acordo com o nosso idoso, a gente tem que avaliar se realmente ele está aceitando essa dieta livre, branda ou pastosa. E às vezes a gente não tá percebendo, mas o idoso tá começando a ter os engasgos. Então às vezes a gente dá comida para ele, dá água para ele e ele tosse. E qual que é o risco do idoso ele ter essa disfagia, essa dificuldade de deglutição? Primeiro, ele pode começar a diminuir a aceitação do alimento, ele pode começar a ficar desnutrido, dificuldade de beber água, ele pode ficar desidratado. E o maior risco, beber um copo de água, ele comer e ele aspirar. Então, em algum momento eu vou ensinar como é que faz a manobra para diminuir o risco de aspiração. E se ele realmente aspirar, a gente fazer a manobra para tentar tirar esse alimento, que uma das causas de morte para os nossos idosos é a aspiração mesmo. E o mais comum é pneumonia por aspiração, principalmente os idosos mais frágeis. Vez e outra chega um paciente idoso que acabou com uma pneumonia de aspiração, porque na hora de engolir água, de engolir o alimento, realmente esse alimento foi para a via respiratória e acabou lesionando o pulmão. Caso tenha alguma suspeita que o nosso idoso está com essa disfagia, se ele realmente pode vir a ter, e a gente encaminhar esse paciente para o médico avaliar melhor. É o teste do copinho. Então a gente vai pegar, eu não tinha em casa não, mas você pega um copinho de café, que ele é menorzinho aqui, e vai colocar 10 ml de água nesse copinho. Pegou esses 10 ml, você vai sentar de frente para o idoso e pedir que ele faça pra gente ver se realmente ele tá com alguma dificuldade em engolir saliva. Porque às vezes o idoso fazendo esse e você vê que a voz tá uma voz mais aguada, cheia de secreção, realmente pode ser um sinal de que o idoso ele tá aspirando, principalmente saliva, secreção, principalmente agora que o idoso tá com essa fase de mais gripadinho, esse frio. Se tiver isso, não pode fazer o teste. Só se o idoso estiver tranquilo, estável, sem nenhuma
instabilidade clínica. Aí você vai fazer esse teste. O idoso vai fazer Se a voz estiver limpinha, faz o teste. Peguei meu copinho, vou colocar 10 ml de água e dar pro idoso. O idoso toma o copinho. Depois que ele tomar o copinho, aí você vai pedir ele para fazer de novo o teste. Aí você vai observar se ele está engolindo bem, vai observar se tem resto de água na boca, vai observar se ele vai tossir, se ele vai ter dificuldade para respirar. Algumas vezes, se a gente tiver o oxímetro em casa, avaliar se a saturação vai reduzir. Isso é umas coisas que a gente pode observar, mas principalmente em gaso. Alguns casos, quando a gente está com uma equipe, né, médica, fonoaudiólogo, o paciente está num ambiente mais controlado, a gente repete esse teste com 50 ml. Mas eu não recomendo fazer isso em casa. Faça só com 10 ml. Se por acaso o idoso apresentar tosse, apresentar engasgo, alguma dificuldade, você vê resto de água na boca, aí procurar realmente uma ajuda, um fonoaudiólogo principalmente, que vai conseguir avaliar melhor essa parte da deglutição. Ontem eu fiz um post falando realmente a questão da seringa. Eu falei uma coisa errada, só pra gente corrigir aqui, que é o seguinte: quando a gente colocou o líquido espesso, aí eu falei o seguinte: se não descer, ficar rente a 10, é uma consistência pastosa. Se descer após 10 segundos, entre 10 e 8, é consistência de mel, só que eu falei consistência de pudim, só para corrigir. Entre 8 e 4 é néctar mais espessado, entre 1 e 4 é néctar mais levemente espessado, e se sair tudo, ficar abaixo do 1, é um líquido ralo.